Pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente, de língua portuguesa. Hoje a gente vai fazer uma aulinha sobre pontuação, conteúdo voltado para os oitavos anos, mas nada impede, né, que os outros alunos também assistam de outras salas, que pontuação todos têm que saber, independente da série que a gente cursa, né, do ano que a gente está fazendo. Então, vamos começar aí falando sobre o uso de pontuação e um pouquinho também de acentuação, tá? Então, a pontuação, a gente já observou aí, né, que é diferente da escrita, ou seja, durante a fala, utilizamos alguns recursos para dar maior expressividade ao que falamos, como os gestos, as expressões faciais, a entonação, a pausa, etc. Ou seja, tudo que eu estou fazendo agora com vocês, na fala. Quando escrevemos, a gente já não conta com esses recursos, né? A escrita, não tem como a gente expressar a nossa entonação, a nossa face, né, como ela está naquele momento que a gente está falando, gestos. Então, na escrita é um pouco diferente. Então, a gente usa o quê? Para que na hora que alguém pegue o papel ou um livro e vá ler, ele use dessa entonação, use dessa pausa, né, até mesmo de uma expressão, de uma movimentação. São nada mais do que os sinais de pontuação, né, que a gente vai usar para demonstrar esses sentimentos, emoções, opiniões e dar ênfase àquilo que a gente quer passar para o leitor, o interlocutor, o receptor, ok? Vamos ler aí uma anedota. Anedota é uma pequena historinha. Anedota nada mais é que um gênero textual também, né? Então, em que há algumas situações interessantes acerca do uso da pontuação. Então, é a conversa aí de uma mãe e de uma filha. Eu vou ler para vocês conforme pede aí a pontuação para a gente, tá? Mãe, eu vou me casar. Hã? O que foi? Agora não, Anabela. Não estou vendo que eu estou no telefone? Por favor, me faz um lindo vestido de noiva, urgente. Pois é, Carol. A Tati disse que comprava e no final mudou de ideia. Foi tudo culpa da mãe, presta atenção. O noivo já foi escolhido e a mãe dele já está fazendo a roupa, com gravata e tudo. Só um minutinho, Carol. Vestido de casar? O que é isso, menina? Você só tem 10 anos? Alô, Carol? Me ouve, mãe. Os meus amigos também já foram convidados e todos já confirmaram presença. Carol, tenho que desligar. Você está louca, Anabela. Vou já telefonar para seu pai. Boa! Diz para ele que depois vai ter a maior festança. Ele precisa providenciar pipoca, bolo, pé de moleque, canjica, curau, milho na brasa, guaraná, quentão e, se puder, churrasco no espeto e cuscuz. E diz para ele não esquecer: quero fogueira e muito rojão para soltar na hora do sim, eu aceito. Mãe, caiu para trás, 20 minutos depois. Acorda, mãe. Desculpa, eu me enganei. A escola vai providenciar os comes e bebes. O papai não vai ter que pagar nada, mãe. Acorda. Ô, vida, que noiva sofre. Eu já sabia, mas até noiva de quadrilha. Não é muito interessante com o sinal de pontuação que faz toda a diferença, que a gente percebe quando é a fala da mãe, quando é a fala da filha, quando não tem o sinal de travessão, é o narrador que está entrando na história para, né, contar o que está acontecendo naquele momento. Então, é para isso que serve a pontuação. Se não tiver pontuação, parece que só tem uma pessoa que está contando a história e não tem uma narrativa mais abrangente, com os personagens interagindo, né, com as pausas, com as brincadeiras, com as firulas que podem acontecer. Então, a pontuação é importante por causa disso, tá? Aí tem aí as perguntas, né, que geralmente a gente faz, o que o aluno, né, o leitor aí entendeu sobre a conversa entre a mãe e a filha. No diálogo percebemos a comunicação entre três interlocutores, que foi o que eu falei agora. No caso é a mãe, a amiga, né, que ela acaba a gente sabe que ela está do outro lado da linha, mas ela acaba nem interagindo, mas ela tá lá. E a filha? Essa variedade de falas deixou no leitor uma compreensão acessível ou inacessível. Aí pede para justificar sua resposta.
foi tudo culpa da reticências. Em sua opinião, por que o autor deixa a frase incompleta? Esse reticências, que é o 3 pontinhos, ele, né, o autor aí deixou em haver. Então, o que essas reticências indicam, né? Que há uma descontinuidade na frase, mas que a gente pode falar, deve ser isso, ou seja, a gente faz uma inferência do que pode ser que ele quis dizer, ou que ele realmente quis dizer, só que ele deixa nas entrelinhas, digamos assim. Então, o legal aí da pontuação é isso. Na fala, acorda mãe, com reticências de novo, como se sente a filha para sua fala, na escrita, ser representada assim, né? O que ela quer dizer quando diz acorda mãe, 3 pontinhos, que chama-se reticências. Como estaria se sentindo a filha se sua fala fosse representada assim? Acorda mãe, né, com ponto de exclamação, sem as reticências. Qual a diferença de um para o outro? Então, por isso que é importante a gente saber para que serve a pontuação, porque senão a gente fica colocando lá no texto vírgula onde não deve pôr, reticências aonde não teria, você não quer dar o sentido das reticências, você queria um sentido de, né, de imperatividade, né, de um verbo no imperativo, acorda mãe, né, pedindo para ela, reforçando. E se a filha falasse dessa forma, acorda mãe, como interrogação, né, como um pronome, não, um ponto interrogativo. O que ela quis dizer, né, o que ela estaria, qual o sentido? Que dúvida a filha tem quando fala mãe, né, o que ela quer dizer com isso? Aí, que certeza que ela tem quando ela usa exclamação, mãe, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que ter o domínio da pontuação para que a gente possa compreender adequadamente um texto. Senão a gente, muitas vezes, né, eu peço para os meus alunos lerem algum livro, ou até mesmo no nosso livro do dia a dia, o didático, aquele de sala de aula, famosa apostila, e às vezes o aluno lê uma vez e já desanima, já fala, professor, não entendi nada, não sei nada, e o texto não é difícil, o texto não é complexo, só que ele tem dificuldade na pontuação. Então, por conta dessa pontuação que ele ele não domina, então ele não entende, igual esse texto que a gente acabou de ver, ele não é complexo, ele é curto e não tem muita dificuldade, só que de repente se eu pergunto, quantos interlocutores tem nesse texto? Interlocutores? Aí já dá aquele branco, né? Já dá aquela pausa. Meu Deus, que interlocutores o professor tá falando? Pelo amor de Deus. Aí você fala personagens. Personagens eu já sei. Aí você já... Então, interlocutores, personagens estão ali, sinônimos, né? Os interlocutores são com quem a gente... Quem são os interlocutores aqui, ó? Que estão nessa aula, né? Então, eu, vocês... Aqui, ó, vocês são os meus interlocutores, eu sou o emissor, vocês são os receptores. Então, para isso, a gente tem que saber, para poder entender, mesmo quando você um texto assim, uma anedota, né, uma história curtinha, bem simples, mas quem não domina a pontuação não vai saber responder essas perguntinhas aqui que a gente acabou de ver. Vamos ver, então? Ponto de interrogação é o mais simples, né? A gente usa nas frases interrogativas diretas, né? Vocês estão entendendo a aula de pontuação? Uma pergunta e responde. Então, um ponto de interrogação, eu acho que não tem muito segredo para nós, professores, estudantes, para os seres humanos, cidadãos, e no modo geral. Interrogação é mais simples. Ponto de exclamação já pega um pouquinho, né? Então, a gente usa o ponto de exclamação nas frases em que expressamos admiração, surpresa, alegria, dor, chamamento, pedido. Então, quando você fala, professor, é para copiar? Esse professor é um chamamento. Então, tem que colocar um ponto de exclamação. Porque se você coloca tudo junto, por exemplo, professor, é para copiar? Parece assim, que você não está me chamando, né? Na escrita, tá, pessoal? Não na fala. Na escrita. Parece que professor é para copiar, ou seja, parece que é para copiar o professor. Professor, ou sou eu que tenho que copiar, professor é para copiar, aluno não. Então dá margem para várias interpretações sem o ponto de exclamação. Então por isso que é importante a gente pôr o ponto de exclamação. Quando a gente fica admirado com alguma coisa, que dia lindo, já é uma admiração, né? Já está fazendo aí então ponto de exclamação. Que dia lindo, outra admiração, ponto de exclamação. Né? Aí ele diz surpresa, mas pode também ser uma admiração. Espere a sua vez na fila, por favor, é um pedido.
Então, toda vez que tiver uma frase que exclama, que expressa admiração, surpresa, alegria, dor, chamamento ou pedido, bota o pontinho de exclamação no seu texto, na sua frase, porque para quem lê vai fazer toda a diferença. É a mesma coisa que você falar uma frase aqui, vocês estão entendendo a aula de pontuação. Eu não colocar o ponto de interrogação. O que eu estou fazendo? Uma afirmação. Não coloquei ponto de exclamação. Ah, então eu vou colocar um ponto de exclamação. Vocês estão entendendo a aula de pontuação. Essa frase dá para ser de admiração, de surpresa, de alegria, de dor, de chamamento, de pedido? Não. Então como que eu vou pôr uma exclamação aqui? Ficaria sem sentido. Ou é interrogação, ou é ponto final. Ponto final vai indicar que você está fazendo uma afirmativa. Você não está fazendo uma interrogação, tá? Ponto final, que a gente acabou de falar, usamos em final de frases e também depois de uma abreviatura, né? Então, visitei a Avenida Paulista. Põe um pontinho lá, porque avenida, abreviação, né? Quando coloca senhor, né? Prof, né? De professor, prof, põe lá o ponto. Então, vai usar o ponto final para abreviações e quando for um ponto final de uma, né? Comprei o material escolar completo do ano letivo. Ponto de ponto final, tá? Ponto final também não tem muito segredo, hein, pessoal? Não é para vocês errarem aí, porque, embora vocês não façam, às vezes, parágrafo, né, colocar lá 2 dedinhos, né, para começar na linha, né, um parágrafo, tem que ter um espaçamento, aí termina, vocês não colocam ponto, tem que colocar o ponto final para dizer que, olha, encerrei, vou continuar na mesma linha, vou começar na outra, então o ponto final é importante para isso. 2 pontos. Usamos para introduzir a fala de um personagem no texto. Então, vamos supor, o motorista respondeu, 2 pontos. O motorista vai falar. Então, coloca aí 2 pontos e coloca lá outra versão. O hotel fica na próxima rua. Para uma enumeração ou indicar uma explicação. A secretária trouxe 2 pontos. Papel, vírgula, carimbo e clips. Então, 2 pontos, ele é usado basicamente para isso. O professor falou, 2 pontos. Aí, como é a fala do professor que vai entrar depois dos 2 pontos, então coloca um travessão. Fiquem quietos. Ponto de exclamação. Olha que diferença faz. Agora, se você coloca tudo junto, o professor falou, fiquem quietos, não está errado, mas fica uma leitura assim, o professor falou, fiquem quietos. Fica uma frase comum, simples. E no livro legal é ter esse acontecimento. O professor falou, fiquem quietos, né? Então, para a gente poder imaginar, criar, né, na nossa mente, na nossa cabeça, né, no nosso imaginário, como que foi aquela cena que o professor falou para eles ficarem quietos. Se a gente não coloca a pontuação, fica uma frase comum. O professor falou para eles ficarem quietos. Pronto, tem, né? Não tá errado, mas fica uma frase meio xoxa, né? Meio tipo simples. Não tem os requintes, né? De estrutura de um texto, de uma pontuação bem bonita, né? Bem explicada como que foi. Então é importante você usar a pontuação por causa disso. O travessão, que eu acabei de falar, usado para indicar o personagem que está falando dentro de um diálogo. Então, aí o exemplo, né? O pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. 2 pontos. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra, comenta contrafeito. Legal, pai. Que tal pegarmos o professor na saída amanhã? Olha a diferença. Porque na época, né, se eu tirasse, que eu já sou dessa época, se eu tirasse nos 80, 90, se eu tirasse uma nota ruim, eu ia tomar uma surrinha bem de boa de mamãe. Não podia. Tem, chinelada. Hoje em dia, até porque não pode mais, né? Tipo, as coisas mudaram, tem que conversar, né? Tem outras maneiras a gente educar que não precise bater. Então, como o filho não sabe nem o que é uma surra hoje em dia, dificilmente ele vai apanhar, ele já pensa, ele já assimila o quê? Então, boa, vamos pegar o professor na saída, achando que o professor que tem que apanhar do pai, né? Não ele que tirou a nota baixa, mas o professor que deu a nota baixa para ele, né? Que é também um mito esse negócio de, o professor me deu nota baixa. O professor não dá nota para ninguém, né? O professor apenas passa a nota que o aluno tirou na prova, no trabalho, na atividade, para
o boletim, para o diário, né, onde for a anotação do professor. Então, não sou eu que chego lá, pego a prova do Joãozinho e corrijo e falo, o Joãozinho vai tirar 5. Não, eu corrijo. Ele acertou 8 de 10, ele vai tirar 8. Então, não posso dar 5 para ele, eu não estou dando nada, eu estou passando a nota que ele tirou, né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso de que o professor me deu nota baixa. Não, eu tirei nota baixa. É assim, a gente tem que assumir o que é nosso, de nossa responsabilidade desde pequeno, né? Então a gente não pode chegar e falar assim, ai mãe, fui mal na prova, o professor me deu nota baixa. O professor não te deu nada, você fez e você tirou a sua nota é essa. Se ela é baixa, ok, vamos estudar para melhorar. Se ela é alta, que bom, continue assim. Não regrida, não abaixe essa nota. Então, voltando aqui para o nosso travessão, então o travessão ele é usado quando há essa fala que a gente vai, que não é o narrador que está contando. E o pai falou que tem que pegar o professor, ou o aluno falou que. Não. Aí, quando ele está com uma fala direta, aí usa travessão. Quando a fala é indireta, o narrador vai falar a fala do pai ou do filho, aí não precisa de travessão, porque é o narrador que vai falar. E o pai falou para o filho que ele, entendeu? Aí não precisa de travessão. Agora, quando há uma fala direta, põe a travessão aí. Beleza? Vírgula. Usamos para separar elementos de uma enumeração. Então, exemplo, fomos ao supermercado e compramos feijão, vírgula, arroz, vírgula, batata e verduras. Usamos também para separar o nome de localidade e a data, que é o nosso famoso cabeçalho, né? Recife, vírgula, 12 de janeiro de 2009. Para separar o vocativo. O vocativo é aquele termo que a gente chama Maria, espere por mim. João, fique em casa. Então a gente põe essa vírgula aí depois do nome para separar o vocativo, que o vocativo é um termo que a gente usa para chamamento, para chamar o outro. Para separar o aposto, ou seja, Rio de Janeiro. O que é o Rio de Janeiro? Às vezes a gente não sabe, né, o que é o Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, vírgula, cidade maravilhosa, vírgula, será cartão postal nos Jogos em 2014. Vamos supor aí outro exemplo de aposto. Ricardo, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, está dando aula. Então, esse entre vírgulas é o chamado aposto, que é um termo explicativo. Porque às vezes você não sabe quem é Ricardo, você não sabe o que é o Rio de Janeiro, você não sabe o que é várias coisas. Então, por exemplo, né, Pelé, vírgula, um dos maiores jogadores de futebol do Brasil, vírgula, faleceu. Então, esse entre vírgulas é porque muita gente às vezes não sabe quem é Pelé. Então, esse termo a gente chama de aposto, esse termo que está dentro da vírgula, tá? Reticências, que a gente viu no comecinho lá, né? Para indicar suspensão de pensamento. Ou seja, quem sabe ele volta. Quem sabe? Ou seja, tá um pensamento aí que ele não está dando continuidade. Para expressar dúvida, surpresa ou hesitação. Sinto muito. Só hoje eu percebi. Perdoe-me. Ou seja, não tem uma continuidade. Poderia falar, sinto muito pelo que eu fiz, só hoje eu percebi o quanto eu fui bobo, perdoe-me, mas ele ao invés de colocar esse complemento na frase, ele prefere usar reticências, né? Por ficar aí na dúvida, ficar hesitando, né? Então é uma suspensão de pensamento. Então a gente pode explorar bastante as reticências quando a gente quer dar esse sentido, tá? De dúvida, surpresa, hesitação. E a aspas, por fim, para a gente finalizar aí a linha de pontuação, é para introduzir as falas ou pensamentos de personagens. Então, exemplo, o pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. 2 pontos. Na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa surra. Por que esse está entre aspas e o outro está no travessão? Porque travessão é uma fala direta. E entre aspas, é para mostrar que foi a fala de alguém. Então, vamos supor, se eu quero usar a fala de alguém, algum autor famoso, ou a fala de um professor, ou a fala de um estudioso, a fala de alguém, que a gente é muito famoso, né? Que a pessoa sempre fala, é famosa no mundo, no Brasil inteiro, e você quer usar essa fala de alguém. Como a fala não é sua,
você coloca entre aspas essa fala para mostrar, para dizer que essa fala é de outra pessoa, não é sua, mas você acha interessante, você acha apropriada para aquele texto que você está criando, para aquela história que você está contando, então você pode colocar entre aspas para deixar que é explícito, deixar visualmente claro que trata-se da fala de outro, não da sua própria fala, tá? Então é isso que a gente usa, para isso que a gente usa a aspas, nesse sentido aí, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, tá bom? Aí a gente vai fazer mais aulinhas agora, depois de pontuação, onde aplicar textos. Vou fazer uma aulinha para a gente só sobre essas pontuações, onde a gente pode encontrar, como a gente pode aplicar. Agora que a gente viu o que cada uma faz, né, com mais clareza, a gente pode fazer depois aí umas atividades, né, umas interpretações, umas atividades também de pontuação. Eu deixo tudo sem pontuar e peço para vocês pontuarem. A gente vai praticando com base nessa aula de hoje. Não esqueçam de passar tudo para o caderno de vocês, assistir a aula todinha com bastante calma, e até a próxima aula, tá bom, pessoal? Abraço, tchau.